Amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo. O Espírito Santo. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor que nos tem chamado para levar a tua palavra aos que sofrem por esse mundo afora. Neste momento, venha também chamar aqueles que o Senhor escolheu. O Senhor já escolheu, mas eles não se apresentaram ainda. Então eu quero te pedir que, durante esta transmissão, aqueles que o Senhor chamou e que ainda não se apresentaram, sejam identificados, sejam avivados, recebam o Senhor Espírito Santo para que possam, então, se apresentar diante de ti e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, Deus abençoe. Deus abençoe. Especialmente àqueles que Ele tem escolhido para que venham fazer aquilo que Ele os tem designado. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está dirigindo, conduzindo essa meditação, essa chamada, que com certeza corre ao mundo inteiro e vai escolher, vai fazer a diferença na vida dos que foram, dos que estão chamados, que são chamados para levar a palavra dele por esse mundo afora. Veja só, eu estava pensando nos 318 que Abraão ajuntou dentre os seus servos e ele juntou 318 para enfrentar os reis que tinham sequestrado seu sobrinho. E Abraão foi audacioso, juntou 318 homens e foi atrás de 4 nações, que venceram 5 nações. Em outras palavras, Abraão foi atrás do seu sobrinho que estava nas mãos dos inimigos de Deus. Aqueles homens eram simples, agricultores, eram servos de Abraão. Quem foram eles? Quais seus nomes? A Bíblia não fala. A Bíblia não identifica os 318 de Abraão. Só identifica diante de Deus. Só Deus sabe. Os seus nomes, com certeza, não estão escritos aqui na Bíblia, nem nos registros dos homens, mas estão registrados no livro da vida, com certeza. 318 homens que estão ocultos aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, não de Deus. No caso também, quando Gideão foi chamado para enfrentar os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente e salvar Israel. Então, quando
tocou-se a trombeta em Israel, 32.000 homens se apresentaram para enfrentar os midianitas. Mas Deus falou, não, é muita gente. Eu não quero que Israel pense que ele venceu. Eu não quero que venha se glorificar, se gloriar com tanta gente. Não, de forma nenhuma. Todos vão de saber que fui eu quem dei a vitória. Então Deus falou que eram muitos. Então separaram aqueles que estavam com medo, que se apresentaram quase que na obrigação, e sobraram apenas 10.000 homens. E Deus falou, ainda é muito, para que Israel não venha dizer, eu salvei o povo. Então Deus escolheu aqueles que lambiam ou lamberam a água, apenas lamberam a água onde estavam submersos ou imersos naquele rio lá. Então Deus escolheu estes que lambiam a água, e foram apenas 300. Os 9.700 voltaram para casa e apenas sobrou 300 homens. E com aqueles 300 homens, Deus deu vitória a Israel. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, é muito glorioso, né? Porque os 318 de Abraão eram homens simples, eram servos de Abraão. O trabalho deles era com a agricultura, mexendo com as ovelhas, etc. Dá licença. Eram homens do campo, eram homens simples, não sabiam lutar. Eles eram homens comuns. Mas Abraão sabia quem eles eram e os chamou. E de servos de Abraão, eles se tornaram servos de Deus. Tornaram-se gigantes na fé. E Deus deu a vitória para Abraão. No caso dos 300 de Gideão, também eram homens do campo, lidavam com ovelhas na agricultura. Mas quando Deus os chamou, eles deixaram de ser servos de si mesmos e vieram a ser servos de Deus. E então Deus lhe deu a força, o poder do Espírito Santo. E com os 300 de Gideão venceu milhares, centenas de milhares de midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Inclusive, você pode ter ideia do que era isso, do que foi isso, nas novelas aí de reis, que fala das guerras, etc, etc. Mas o importante que eu queria falar para vocês, eu quero chegar a esse ponto, que Deus não escolhe, o critério de Deus não faz escolher pessoas capazes. Está aqui escrito. O Espírito Santo mostra para nós, através dos escritos que Paulo fez, que ele diz assim, bem vedes, irmãos, Paulo escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. Ele diz, bem vedes, irmãos,
a vossa vocação. Bem vedes a vossa vocação. Quer dizer, avalie bem a sua vocação. Que não são muitos os sábios segundo a carne, quer dizer, os que formam, os que são formadores de opinião, os que são intelectuais, que têm um estudo, um gabarito, têm uma inteligência, têm uma capacidade maior, porque fizeram uma faculdade, cursaram uma universidade ou várias. Deus não chama muitos os sábios, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, os endinheirados, nem muitos os nobres, aqueles que são nascidos de famílias renomadas, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu, e é isso que me dá o gozo, ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Graças a Deus. Eu sou uma dessas aí. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Veja que Deus escolhe coisas loucas para confundir os sábios, coisas fracas do mundo para confundir os fortes, poderosos, os gabaritados. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são nada, para aniquilar as que são. Eu me identifico muito nesse contexto aí, mas muito mesmo, eu gosto desse texto, amo esse texto, porque realmente isso aconteceu conosco. Eu louvo e agradeço a Deus, porque tudo que é feito na Igreja Universal do Reino de Deus tem esse carimbo, essa marca de pessoas que não foram sábias ou não são sábias segundo a carne, nem poderosos, nem nobres, de nobres de nascimento, nada disso. Nobre nascimento. Não. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que, esse é o motivo porque ele nos escolheu, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nenhuma carne se glorie perante ele. Então, isso fala com a gente, fala com você, minha amiga, meu amigo. De repente, você está me assistindo de dentro de uma cadeia. Você foi condenado. Condenado a 20, 30, 40, 50 anos, talvez 200 anos. Todo mundo sabe que você não vai viver tudo isso, mas condenam. O fato é que você está me assistindo e você talvez seja uma pessoa condenada a morrer nessa vida aí que está.
nessa situação que você está vivendo neste momento. Talvez, não sei, o crime que você cometeu, ou talvez você não tenha cometido crime nenhum e você foi jogado dentro de uma cela junto com tantos outros. Ou talvez você esteja nesse momento rodando a bolsinha aí nas esquinas, buscando um freguês para poder sustentar o seu filho que você deixou com alguém para poder buscar recursos para sustentá-lo. Talvez você seja uma prostituta. Talvez você seja um meliante, um cracudo. Talvez você seja o que você tem sido. Não importa. Deus é quem escolhe. E Ele, quando escolhe, o critério dele é o coração. É a sinceridade do coração. Quando Ele vê uma pessoa cujo coração é sincero, não é que a pessoa mereça, não. Não é que a pessoa tenha algum mérito diante dele, não. Mas ele vê na sinceridade do coração das pessoas, ele vê nessa sinceridade o chamado delas. Aí ele escolhe. São esses que Deus escolhe. São essas pessoas que Deus escolhe. Então, independentemente do que você fez, deixou de fazer, ou está a fazer, não importa quem você é, o que você já fez, mas se há dentro de si, lá no mais profundo da sua alma, aquele desejo sincero, puxa vida, eu queria tanto mudar de vida, eu não queria ser o que eu sou, eu só tenho feito mal à minha família, eu sou uma vergonha para minha família, meu nome anda na boca policial, né? Nos distritos policiais, entre outros meliantes. Não importa, não importa. Mas se você é uma pessoa sincera, não interessa, ainda que você tenha sido condenado a 400 anos, Deus tira você daí, porque Ele é Deus. Ele escolhe as pessoas imprestáveis, as pessoas que não são nada, as pessoas rejeitadas, excluídas, perdidas, viciadas, cracudas, não importa quem a pessoa é, fez ou deixou de fazer de bom. Ele escolhe as pessoas pelo coração, a sinceridade, transparência. Deus está a buscar pessoas assim. Você sabe que é igual a gente. Nesse aspecto, Deus é igual a gente. Porque quando a pessoa é sincera, quando a pessoa é verdadeira, ela quer encontrar uma outra pessoa que seja sincera também, que seja transparente, que seja verdadeira, que seja temente a Deus. Mesmo que não o conheça, mas ela tem uma certa reverência para com Deus. Então, essa pessoa é escolhida por Deus ainda estando enlameada, ainda estando num chiqueiro de porco. Deus escolhe. Quando Ele escolhe, Ele faz da criatura que era serva dos homens ou de si mesma para fazê-las servas de Deus.
Foi o que aconteceu com esses 318 homens de Abraão, heróis de Abraão, os heróis de Gideão, os 300 de Gideão. Foi o que aconteceu com os heróis de Davi, os 32 homens de Davi, que a Bíblia não cita o nome de nenhum, mas eles foram guerreiros, eles foram unha e carne com Davi e fizeram história. E seus nomes não estão escritos na Bíblia. Não se mencionam os nomes deles. Mas, com certeza, seus nomes estão escritos no livro da vida. Os seus nomes estão ocultos em Jesus. Amiga e amigo, Deus escolheu você. E você que está me assistindo nesse momento, talvez pela primeira vez, e você veio bisbilhotar o que eu vou falar. Quer saber quem sou eu? Pois é, você foi chamado. Se você é a pessoa sincera, você foi chamada para ser serva de Deus, servo de Deus, para que o seu nome esteja escrito nos anais celestiais, no livro da vida. E Deus seja glorificado através da sua vida, santificado no nome dele através da sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que o nome dele, o Senhor Jesus Cristo, seja santificado, honrado na sua vida. Por isso ele chamou você. Mãos à obra, minha amiga, meu amigo. O que eu faço agora, bicho? Procura uma igreja universal do Reino de Deus, converse com o pastor, com certeza ele vai lhe dar uma orientação divina, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.